Entre todas as visões que Daniel recebeu, uma das mais temidas e precisas é a revelação do chamado chifre pequeno, uma figura que surge discretamente entre os reinos, mas que cresce de forma assustadora, dominando com palavras, poder e engano. Daniel descreve que esse chifre se levanta entre outros 10, derruba 3, fala contra o Altíssimo, persegue os santos e tenta mudar os tempos e a lei. Não é uma figura simbólica sem forma, mas um personagem profético com identidade, comportamento, estratégia e autoridade. A Bíblia não o apresenta como um monstro visível no início, mas como alguém que emerge sorrateiramente, ganhando espaço aos poucos, com discurso forte, inteligência acima da média e grande capacidade de convencimento. O mais impressionante é que Daniel vê esse poder atuando por um tempo limitado, como se tivesse uma permissão temporária para governar, enganar e oprimir, até que o juízo finalmente seja estabelecido. Essa descrição não aponta para um personagem do passado distante, mas para uma manifestação futura, que se levanta exatamente no período dos pés de ferro e barro, no último estágio do sistema mundial. A profecia revela que o chifre pequeno não surge como um conquistador clássico, com exércitos e guerras no início, mas como alguém que se impõe por meio de palavras, influência e autoridade política. Ele se apresenta como solução em meio ao caos, como resposta em meio à instabilidade, como promessa de ordem em um mundo dividido. Daniel afirma que esse poder tem olhos como olhos de homem, mostrando inteligência estratégica, capacidade de observação e domínio psicológico. Ele entende o sistema, entende as massas, entende o medo das pessoas e usa isso como ferramenta de ascensão. Sua boca profere grande blasfêmia, palavras contra Deus, contra a verdade, contra tudo o que é sagrado. Ao mesmo tempo, ele não se revela imediatamente como inimigo, mas como líder carismático, como alguém que traz discursos de unidade, paz e reconstrução. O mundo o aplaude antes de perceber quem ele realmente é, e quando sua verdadeira natureza se manifesta, ele já está no controle. Daniel também revela que esse poder persegue os santos do Altíssimo, ou seja, aqueles que se mantêm fiéis à verdade. Isso mostra que o conflito não será apenas político ou econômico, mas profundamente espiritual. A perseguição não acontece apenas com armas, mas com leis, decretos, imposições, censura e restrições. A tentativa de mudar os tempos e a lei revela o esforço de reescrever valores, distorcer princípios, relativizar a verdade e substituir o que é eterno por normas humanas. O mundo passa a viver sob uma nova lógica, onde o certo se torna errado e o errado passa a ser celebrado. Essa mudança não acontece de uma vez, mas de forma gradual, até que a maioria já esteja adaptada, quando a imposição final acontecer. Daniel mostra que os santos seriam entregues nas mãos desse poder por um tempo determinado, mostrando que nada foge do controle profético, nem mesmo a fase mais escura da história humana. Séculos depois, o Apocalipse confirma exatamente a mesma figura, agora revelada como a besta que recebe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O que Daniel viu como chifre pequeno, João viu como um sistema governado por um líder único, capaz de controlar economia, devoção e sobrevivência. Esse poder não age sozinho, mas conta com uma estrutura completa de apoio, propaganda, sinais e engano global. O mundo não será dominado apenas pelo medo, mas pela persuasão. A população será levada a confiar, a depender, a se submeter por necessidade. A promessa de segurança se tornará mais importante do que a liberdade. A promessa de provisão será mais valorizada do que a verdade. E assim, pouco a pouco, o controle se tornará absoluto. O sistema profético não se estabelece no caos total no início, mas na falsa sensação de estabilidade. A identidade do anticristo não está ligada apenas a um nome, um país ou uma geração específica, mas a um conjunto de características claras que a Bíblia deixou registradas para que ninguém fosse enganado. Ele surge em meio a um mundo dividido, cresce politicamente de forma rápida, fala com autoridade, confronta diretamente a verdade, persegue os fiéis e tenta substituir os princípios eternos por leis humanas. Seu tempo é limitado, sua ascensão é rápida e sua queda é repentina.
Daniel vê que, no final, o juízo se assenta, o domínio lhe é tirado, e o reino é entregue aos santos do Altíssimo. Isso revela que, por mais assustador que seja o período da manifestação desse poder, ele não governa para sempre. Seu controle é temporário, sua autoridade é emprestada, e seu fim já está decretado desde antes da fundação dos reinos do mundo. A profecia não foi registrada para gerar desespero, mas para revelar que até mesmo o auge do engano já está sob julgamento. O mundo caminha exatamente para o cenário descrito por Daniel, onde as estruturas estão prontas, as masas estão vulneráveis, os sistemas estão interligados, e a busca por um líder forte cresce a cada crise global. As pessoas não percebem que, ao desejar tanto uma solução imediata, acabam abrindo espaço para o maior engano da história. A identidade do anticristo não se manifesta primeiro como destruição, mas como solução. Não surge como inimigo declarado, mas como resposta esperada. E quando sua verdadeira face se revela, o sistema já está consolidado. Por isso, essa revelação não é apenas uma mensagem sobre o futuro, mas um alerta direto para o presente. Porque o espírito que prepara esse cenário já está em movimento, moldando mentalidades, enfraquecendo valores e criando as condições perfeitas para que o chifre pequeno se levante no tempo determinado. O relógio profético continua avançando, e o mundo, sem perceber, caminha exatamente na direção que Daniel viu há milhares de anos.